Questão 8 do Enem 2021, primeira aplicação, vamos aqui ao enunciado. No segundo parágrafo, uma citação afirma que o documentário, abre aspas, foi o único trabalho produzido por equipes fora do eixo Estados Unidos e Europa entre os finalistas. No texto, esse recurso expressa uma estratégia argumentativa que reforça o quê? Então, reparem, segundo parágrafo. Todos nós depreendemos, e aprendemos aqui que, claro que o parágrafo tem uma entrada, aqui tem uma, aqui tem duas, aqui tem três, certo? Está cobrando sobre esse dado aqui. Esse é o primeiro detalhe. Então, o texto aqui tem 3 parágrafos, só que o enunciado pede a observação do segundo parágrafo e traz uma citação de que o documentário foi o único trabalho produzido por equipes fora do eixo Estados Unidos e Europa entre os finalistas. Ao usar esse recurso, isso expressa uma estratégia argumentativa que reforça o quê? Vamos ao texto. O documentário O Menino que Fez um Museu, direção de Sérgio Utz, produção independente de brasileiros e britânicos, gravado no Nordeste em 2016, mais precisamente no distrito Dom Quintino, zona rural do Crato, foi premiado em Londres pela Foreign Press Association, a associação de correspondentes estrangeiros mais antiga do mundo, fundada em 1888. De acordo com o diretor, O Menino que Fez o Museu foi o único trabalho produzido por equipes fora do eixo Estados Unidos-Europa entre os finalistas. O documentário conta a história de um Brasil profundo, desconhecido até mesmo por muitos brasileiros. É apresentado com o carisma de Pedro Lucas Feitosa, 11 anos. Quando tinha 10 anos, Pedro Lucas criou o Museu de Luiz Gonzaga, que fica no distrito de Dom Quintino. A ideia surgiu após uma visita que o garoto fez em 2013, quando tinha 8 anos, ao Museu do Gonzagão, em Exu, Pernambuco. Pedro decidiu criar o próprio lugar de exposição para homenagear o rei, e o local escolhido foi a casa da sua bisavó já falecida, que fica ao lado da casa dele, na rua Alto de Antena. Então, voltando aqui ao segundo parágrafo, de acordo com o diretor, O Menino que Fez o Museu foi o único trabalho produzido por equipes fora do eixo Estados Unidos e Europa entre os finalistas. Então, lembrando aqui, a ideia é elogiar o fato de que se trata de um documentário que ficou entre os finalistas e que era o único fora do eixo Estados Unidos e Europa. Então vamos lá, voltando ao enunciado. No segundo parágrafo, uma citação afirma que o documentário foi o único trabalho produzido por equipes fora do eixo Estados Unidos e Europa entre os finalistas. No texto, esse recurso expressa uma estratégia argumentativa que reforça o quê? A originalidade da iniciativa de homenagem à vida e à obra de Luiz Gonzaga. Reparem que a estratégia argumentativa de usar único não é pela questão de homenagem à vida e à obra do Luiz Gonzaga. Incorreta. B. Falta de concorrentes ao prêmio de uma das associações mais antigas do mundo. Não diz isso também o fato de ser o único trabalho produzido entre os finalistas. Não quer dizer que só tinha um, mas foi um dos finalistas. Incorreta. Proeza da premiação de uma história ambientada no interior do Nordeste brasileiro. Sim, se ele foi o único fora do eixo Estados Unidos e Europa, isso indica, de certo modo, uma façanha, uma proeza da premiação dessa história, em homenagem aqui a Luiz Gonzaga, a premiação no sentido de ir para a final, ser finalista, e que é ambientada aqui no interior do Nordeste brasileiro. Correta. D. Escassez de investimentos para a produção cinematográfica independente no país. Não fala em nenhum momento sobre essa falta de investimentos aqui no cinema independente, mas sim quer mostrar exatamente a façanha desse documentário chegar entre os finalistas. Incorreta. E importância da parceria entre brasileiros e britânicos para a realização das filmagens. Não diz também em nenhum momento que houve uma parceria entre brasileiros e britânicos e tudo mais. Incorreta. Então aqui, esse recurso dizer que foi o único trabalho fora do eixo Estados Unidos-Europa mostra exatamente essa proeza, essa façanha da premiação de uma história ambientada no interior do Nordeste brasileiro.